Então, esse é um imóvel. Ele está nos Estados Unidos, tá? É uma casa. E a pessoa fez contato comigo, é uma amiga minha, né? Que em geral não faço a distância. Se fosse uma pessoa que eu não conheço, eu indicava para um profissional lá da região. Mas como era uma amiga minha, né? Ela estava na dúvida entre dois imóveis, esse e um outro, para ver qual dos dois ela comprava. Então, vamos reproduzir aqui, né, as estrelas, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, qual era a história desse imóvel? Ela tinha se apaixonado por essa casa. Então, ela tinha se apaixonado por essa casa. Mas ela ficou preocupada porque qual era o histórico dessa casa? Era um casal com duas filhas, se não me engano. A mulher, ela trabalhava com construção, então a mulher construiu essa casa para eles, era assim a casa dos sonhos dela. E ela também era sócia do marido, que o marido era artista plástico, e aí ela era sócia dele, assim, administrando carreira, vendendo os quadros e tudo, e ele era artista e ela era sócia dele. E por que ela estava vendendo a casa, né? Se era a casa dos sonhos dela. Então, o que aconteceu? Primeiro, o negócio, ela deu problema, né, com o marido no negócio, e aí ela se separou, e também não estava bem de dinheiro, resolveu vender a casa. Então, um histórico péssimo, né? Minha amiga falou assim, eu adorei essa casa, mas ela deve ter um fundo cheio péssimo, porque imagina, divórcio, falência e tudo de ruim, né? Então, aí eu fui tentar avaliar por quê, né? Falei, então, vamos ver qual é dessa casa, vamos ver se ela é boa ou ruim. Aí eu olhei o mapa e falei assim, não, mas o mapa não é ruim dessa casa. Mas como é que é? Aí eu fui entender um pouco melhor como é que eles usavam esse imóvel, né? Então, o que o casal fazia? Eles chegavam de carro, estacionavam o carro aqui no 52, entravam em casa pela porta de serviço, carregando o 52, passando aqui quase pelo centro, e daí eles iam ter uma passagem aqui aberto, tá? Esse armário aqui, ele não é tão grande bloqueando a passagem, tem uma passagem direta do serviço para lá. Então, o que eles costumavam fazer? Estacionavam, vinham para o resto da casa. E esse negócio em comum que eles tinham, eles tocavam de casa. No escritório, aqui no 25. Nossa. Que recebia, então, esse 5 vindo aqui pela janela. Então, eles entravam em casa pelo 5-2, carregando esse 2 para dentro da casa, e eles passavam boa parte do dia aqui no 2-5 trabalhando. Então, só daí já viu que eles pegaram os 2 palácios mais nocivos da casa, porque os outros não são tão ruins, né? Eram os que eles mais usavam. Uhum. Para completar, aqui onde a gente tinha o 88, isso aqui faz parte do projeto, tá? Não existia quando ela comprou a casa, é planejamento dela depois que comprou. Aqui no quarto do casal, o quarto ele era todo branco. O que a gente precisa aqui? A gente tem 88, no norte, o norte é 1, que é a água, né? Então a gente tem aqui o quê? A água do palácio fortalecendo esse 4 do tempo, que está controlando esse 8, e o cômodo era todo branco, e eles ainda dormiam embaixo da janela. Tá vendo aqui? Tem janela dando para fora, a câmera aqui embaixo da janela. Então, eles dormiam embaixo da janela,
num cômodo todo branco. Então, quer dizer, faltou suporte aqui pro relacionamento. Aqui é a cama do casal, né? O 8-8, que podia ser muito bom, era tudo metal aqui, enfraquecendo o 8. Onde podia entrar coisa boa, eles não usavam. Então, contou a historinha direitinho, né? Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, olha, não... Aí a primeira coisa que eu perguntei, eu falei assim, mas vocês vão usar a garagem? Não, não, a gente pretende deixar o carro do lado de fora, a gente não vai usar a garagem. Não fui eu que mandei, eu perguntei. Mas vocês usam a garagem e tal? Não, se a gente comprar essa casa, a rua é tranquila, não tem casa do outro lado da rua, a gente vai deixar o carro do outro lado da rua e vai entrar em casa. Beleza, a garagem vai ser só para guardar coisa e guarda bicicleta, então quando ela sai de bicicleta, aí ela sai e volta pela garagem. Mas no dia a dia, que ela sai para trabalhar de carro todo dia, não, a gente vai deixar o carro do lado de fora. Eu falei, beleza, então não usa a garagem. O carro e né? sair pela porta e mas eles nem vão usar. Nem vão usar. Então, melhor ainda, porque eles vão parar o carro lá na rua. Tá? Outra coisa. Os dois trabalham fora de casa. Eles não dependem de trabalhar dentro de casa. Os dois trabalham para a universidade. Então, saem de casa de manhã, trabalham. Eventualmente, eles fazem alguma coisa em casa? Fazem. Mas para que eles usam o escritório? É para guardar os documentos, é onde ficam, né, os documentos, as coisas de trabalho, os documentos da casa ficam lá guardados. Precisa escanear um documento, eles vão lá e escaneiam um documento, tá? Um uso eventual, porque quando eles precisam trabalhar, eles dão um laptop, e o laptop eles levam para qualquer lugar. E esse lugar aqui, ele na verdade ele tem umas janelas pequenas, ele não tem um janelão, né? Tem umas janelas pequenas, e aqui tem uma casa do vizinho próximo, então nem é um lugar muito agradável. Então, eu perguntei assim, aqui é tipo uma copa, nesse lugar aqui tem uma mesa, é tipo uma copa, né? Aqui perto da cozinha, aqui tem a sala de jantar, de estar, e ali é tipo uma copa com uma janela, bem agradável, que tem um jardinzinho e tal. Eu falei assim, beleza, então para vocês tudo bem, se precisar trabalhar com o laptop, trazer aqui para essa mesa da copa? Não, tá ótimo, maravilha. Eu falei, então compra a casa. A casa é ótima, quer dizer, então... Aí a gente vê que não é o mapa que define se uma casa é favorável ou desfavorável. Às vezes é o uso. Porque a mesma casa, isso tem... Eu não me lembro se foi em 2011 ou 2012 que ela comprou essa casa. Tá? Eu acho que foi talvez 2011. Enfim, mas foi... Tá tudo bem. E até hoje eles estão super bem. Tá? Estão seguindo a vida deles tranquilamente, crescendo, trabalhando, estão com saúde, está tudo super tranquilo com eles. E a cama deles eles não usam como eles. Aí o que eu propus aqui, né? Eu vou falar em detalhes tudo que eu fiz aqui, mas de cara aqui na cama deles, eles mudaram a cama para essa posição, porque agora eles estão numa parede sólida. Na mesma hora, eles colocaram aqui, na mesma semana, né, que eu falei, ela saiu e comprou um edredom, assim, cor de vinho, né, e o marido dela ainda falou assim, nossa, como você conseguiu, porque a Rosane odeia vermelho, você conseguiu fazer ela comprar um edredom vermelho para o nosso quarto. Né? Feng Shui convence qualquer um, né? Então o marido ainda ficou feliz da vida, porque ela gosta de tudo neutro e eu consegui ela fazer. Então ela não comprou vermelho, porque eu falei, o vermelho pode ser muito forte para o quarto. Ela comprou vinho, que é um tom, não é um vinho fechadão, né? É um vinho, né? Assim, entre o cereja e o vinho escuro, mas é um tom de vinho que é um fogo no quarto sem ser, né, muito quente. Depois eles compraram um quadro que eles colocaram aqui também em tons de fogo, tá? Aqui tem uma abertura, né? Aqui também tem umas janelas. E aí, então, vamos comentar, né, sobre outras recomendações que eu dei aqui para esse imóvel, tá? Então, aqui, estamos falando aqui do quarto. Então, aqui no quarto eu trabalhei com o fogo, porque esse 8, ele já
ele já não está muito forte, né? Então eu não preciso drenar, não preciso botar metal aqui para drenar ele, porque o palácio já está desfavorável a ele. Então eu trabalhei o quê? E repara que eu coloquei dentro do quarto que eles vão estar usando a estrela da montanha, eu coloquei o edredom, que é na cama, e coloquei quadro, acho que eles colocaram quadro aqui também, né? Em cima, na cabeceira da cama. Tem um quadro aqui e um quadro aqui. Como o quarto é muito grande, esses quadros em tom de fogo, mais o edredom, não são excessivos. E os quadros também não são assim, quadro todo vermelho. É um quadro com fundo neutro e algumas partes em vermelho, tá? Então, no quarto, eu botei quadros nas paredes, porque eu estou cuidando da estrela da montanha, né? Para dormir. E aqui, o que eu recomendei? A gente tem um pedaço aqui onde esse 8 entra, né? Onde dá para aproveitar. E aqui tem um jardim grande, bonito, né? E eles queriam, olha, a gente vai colocar uma hidromassagem, né? Do lado de fora. Grande, né? Dessa assim que vai todo mundo junto, né? Social, para a família e tudo. Aí eu falei, bom, não cabia botar aqui na frente. Mas eu falei, ó, então coloca desse lado. Porque se a gente coloca daquele lado, a gente está dando água em movimento para o 4. Podia atrair, o 4 acompanhado do 3, podia atrair problemas no romance, ou problemas... Os dois têm uma vida acadêmica, né? Estão na universidade, podia trazer problemas na parte acadêmica para eles, né? Eu falei, não, então coloca a banheira, né, a piscina desse lado. Não está exatamente de frente, mas dá para a gente perceber que esse 8 vai chegar, vai se repastelar aqui na piscina e vai continuar circulando. Isso daqui é só um plano, eles ainda não construíram essa parte, tá? Mas eu falei, enquanto isso, vocês coloquem ou aqui dentro ou aqui do lado de fora no pátio, vocês podem colocar uma fonte com água circulando, para esse 8 que vem por aqui, para ele ser ativado e estimulado. Além disso, além desse trabalho aqui com o 8, né, aqui também nessa parede aqui, porque o 8 não tem muito, você vê que é muito circulação, né, mas aí nessa parede aqui a gente combinou também de colocar uma imagem que fortaleça, né, essa estrela 8, esse Ti que está entrando, embora seja na parede, mas pelo menos está ali no ambiente, né, está ajudando. Trabalhando na questão da prosperidade, de qualquer maneira, o que eu falei aqui? Nessa janela, eles ainda tinham persiana de madeira marrom, ainda é terra, né? Aí ela trocou por persiana branca. Então, colocou persianas brancas aqui, né? Aqui, persianas brancas. Lá na frente, aqui, na garagem a gente não fez nada em especial, o piso já era cinza, a gente só mantém ela fechada e não usa muito. Aqui é a lavanderia, então tem um movimento aqui eventual, mas essa porta fica fechada e essa fica fechada. São portas com mola, ela botou mola, então está sempre fechada. Ela só vai lá para lavar roupa uma vez por semana, que ela nem usa lavanderia diariamente, ela lava roupa uma vez por semana, então uma vez por semana ela lava e tira. Então essa parte aqui ficou praticamente desconectada da casa, né? Ela não está trazendo essa influência para dentro. Depois aqui, ela tem, nesse cantinho aqui, ela tem uma lareira que então traz um pouco de fogo quando é usada. Tá? Aí aqui a gente tem a porta de entrada, está trazendo o 9, está trazendo o 7. Né? Esse 7 está entrando pela porta de entrada, está preenchendo aqui, e o 9 vai estar... Aqui tem sofá, né? Tem os móveis e tudo, esses móveis estão recebendo esse 9. Esse 7, ele não é fantástico para dinheiro, mas os dois estão na área da medicina. E os dois são professores que trabalham muito a comunicação. E ela também investe em blog, em divulgar coisas da área médica para a internet. Ela trabalha com alimentação, que é boca. Então, os dois trabalham com comunicação, porque os dois são professores,
né? Os dois trabalham com medicina, que também tem a ver com o 7, né? Então esse 7 aqui, ele é muito adequado para eles, né? Porque esse 7 ele não vai trazer dinheiro para qualquer um, mas para quem trabalha com medicina e com comunicação, é uma boa estrela. O que eu fiz foi recomendar que nesse pedaço aqui da sala, que eles tenham um tanto de terra e árvore. Eu recomendei terra e árvore. Embora a gente já tenha aqui um pouco de árvore, mas como eu estou botando a terra, porque a terra está fazendo a ponte entre o 9 e o 7, certo? Porque o fogo derrete o metal. Então essa estrela aqui, ela está ferindo esse 7 que é benéfico para eles, e que é uma estrela que ainda está contemporânea, que é regente do ciclo inferior e que tem a ver com o trabalho deles, né? Então eu falei, eu não quero ferir esse 7, eu quero esse 7 bem na porta de entrada. Então eu falei que nessa região que eles coloquem terra para harmonizar esse conflito e dar força para esse 7. Se ao invés de 3 aí fosse 2, precisaria por terra? Aí não ia ter tanta necessidade. E vamos e aí o que acontece? Eu coloquei a terra. No que eu coloquei a terra, eu falei assim, mas eu não quero deixar esse 9 desassistido. Então eu falei, vamos complementar essa decoração com um pouquinho de verde. Só para a gente garantir que esse 9 também vai estar bem. Porque aqui já tem a lareira, né? Que de vez em quando eles vão acender, vai ter ali o fogo. Então, a decoração aqui da sala dela tem um predomínio de terra com alguns toques de árvore, que ela escolheu trabalhar com azul claro, porque ele não gosta de verde, então ela trabalhou a terra em tons de azul claro. Então tá uma sala bonita, né? Bege e tudo, com uns tons de azul claro. Aqui do lado a gente tem aqui a porta de serviço, que está trazendo esse 9, que é muito bom para a prosperidade em geral. E a gente tem aqui a janela dessa copa, que também deixa entrar esse 9. Então eu falei, olha, usem bastante essa porta, porque ela também vai trazer benefícios, tá? E aqui eu trabalhei também com terra e árvore nesse setor. Por quê? Embora o 9 seja a minha preferência, e eu digo então, bota aqui um pouco de árvore em benefício desse 9, mas o minguá dele é 7. Então, esse lugar aqui, esse setor aqui, é como se fosse assim aquele cantinho especial dele. Tudo que acontece ali afeta ele. Então, embora eu tenha terra aqui, mas sabe quando você quer garantir? Ter certeza? Porque afinal ele tipo, os dois trabalham, mas quem tem mais dinheiro é ele. Quem teve dinheiro para comprar, né, a casa e tudo, foi ele. Afinal, ele é americano e tudo. Então, eu falei assim, não, vamos garantir que ele esteja bem, né? Então, já que eu estou colocando árvore aqui, e já que eu tenho aqui um tanto de água, porque aqui é a pia, e já que eu tenho aqui um tanto de fogo do fogão, os dois desfavorecem o 7, que é metal, né? Tanto o fogo quanto a água, a água drena o 7 e o fogo controla. Então eu falei, eu vou colocar árvore aqui para estimular esse 9, mas eu vou colocar um pouco de terra também. Então, na verdade, eu só coloquei árvore. Por quê? Porque essa bancada aqui é em tons de bege. Os armários da cozinha são em tom de marrom. Então, a gente já tinha um bocado de terra aqui. Então, eu falei, então acrescenta a árvore, tá? Então, aqui, essa mesa e essas cadeiras são também em tons de azul claro, tá? É um vidro azul claro, as cadeiras também são em 2 tons diferentes de azul claro, tá? Porque é um lugar que vai influenciar muito ele. E é um lugar engraçado que ele gosta muito, ele adora
Aqui tem uma árvore frutífera, né? Aqui do lado ele fala, eu adoro ficar aqui olhando essa árvore. E eu recomendei a eles que nessa parede aqui, eles coloquem uma fonte com água circulando. Porque aí tá do lado de fora, não dá para botar fonte aqui, não cabe, né? Tá na cozinha, não tem espaço, né? Falei, coloca aqui, porque aí quando vocês passarem para entrar, vocês vão carregar esse tia, e também quando vocês estiverem aqui, essa fonte, né, movimentando, vai mandar o tia da prosperidade para dentro da casa, tá? Aqui, o que a gente falou, né? Aqui no escritório também os armários eram todos marrons e a bancada em madeira escura. Aí o que eu falei? Não precisa mudar a cor de tudo. Deixa as bancadas do marrom escuro, porque é melhor, não suja, é mais prático de usar. E pinta só as portas dos armários de branco. Ou assim, de um gelo, né? Um tom quase branco. Por quê? Combina, é elegante, o piso é um porcelanato bege, né? Então você vai diminuir, porque aqui era tudo terra. Aqui. Então eu falei, pinta, então ela pintou só as frentes dos armários, só as portas de branco, tá? E botou, como eu falei, né? Colocou aqui as persianas brancas. Isso para ela foi suficiente porque ela não usa isso aqui para produzir, para trabalhar, para gerar dinheiro. Aí é mais, né, onde ela armazena as informações dela. Esse quarto aqui é um quarto de hóspedes. E ele foi todo decorado em tons de vermelho. E aqui fora é onde ela vai ter churrasqueira, forno, né, toda essa parte de lazer, que também inclui um bocado de fogo. Então eu falei, coloca desse lado, porque o 3-4 aqui, o palácio é de metal, tá? Embora a gente já tenha um 9, mas na hora de decorar, como a gente tem uma dupla árvore, falei, bom, não vou confiar só nesse 9 para harmonizar. Como que vai decorar? Então, ela aqui, o quarto é bem simples, porque é de hóspede, só tem cama, mesinha, uma cômoda, né? E os móveis já estavam lá, então a cômoda e a cama são de madeira, né? Estão associados à fase terra, que são quadradinhos, tá? E aí ela decorou aqui também, botou um quadro com tons de fogo, botou um edredom estampado assim com tons de fogo, e aqui foi só isso que ela fez, porque é um quarto de hóspedes, tá? E nessa área aqui também, tá? Aqui também eu falei, o que quer que você coloque aqui, né? Aqui vai ser meio uma área de estar informal, ali é um estar mais formal, né? E aqui é um estar mais ligado para essa área de lazer dos fundos, tá? Aqui no centro, a sala de jantar, ela está bem próxima aqui do centro, que pede fogo. E aqui ela trabalhou muito com luminárias, ela botou muita luz, né? Ela botou uma luminária daquela que tem várias lâmpadas, né? E aí ela usa na decoração não tem fogo, mas ela usa assim na decoração da mesa, né? Uma passadeira ou um jarro com flores, ela usa o fogo nesses detalhes de decoração. A gente tem aqui mais 2 quartos, né? Esse daqui, ela fez uma sala de TV. E ela tinha um sofá, um grande sofá em L, que ela trouxe da outra casa dela, que era amarelo, bem amarelo. Eu falei, amarelo aqui não tá bom, né? Você tá aqui com a estrela 1, já é no Nordeste que é terra, já tem estrela do tempo 2 que é terra, e você ainda vai botar um sofá enorme amarelo, que é uma montanha de terra. Como que vai ficar esse 1 aqui? Soterrado, né? E ele é uma boa estrela da montanha para quem está aqui assistindo TV, né? Então eu falei, faz uma capa nova. Então ela mandou fazer uma capa cinza. E aí ela fez almofadas aqui em tom de branco e preto. Porque aí ela pegou branco, cinza e preto. Que aí ela pegou metal e água, que são as cores que são harmônicas com essa combinação.
Depois a gente tem aqui, esse outro quarto é o segundo quarto de hóspedes, porque eles não tiveram filhos juntos, ele tem filhos do primeiro casamento, mas que já são adultos, né? Já moram em outro lugar. Aqui é o segundo quarto de hóspedes, aí tem uma cama. Aí eu recomendei que ela colocasse a cama de hóspedes nesse lugar. Por quê? Embora seja a parede do banheiro, não tem nenhuma tubulação, porque a tubulação do banheiro está toda nessa parede aqui. Então, essa parede aqui é uma parede seca, tá? E se ela colocasse a cama desse lado, uma das pessoas ia ficar com a cabeça na montanha 5. Então, o hóspede não ia se sentir bem ali. Então, embora a posição de poder pela escola da forma seja lá, né, porque abre a porta aqui, então você vê lá, né, pela escola da forma, o ideal seria lá. Mas eu não vou colocar uma pessoa na estrela da montanha 5, tá? Então, eu falei, não, coloca do lado de cá, tá? Porque aí aqui a pessoa vai ficar na montanha 6. E aí aqui ela arranjou um edredom que ele é todo estampado ele tem bolas, e ela conseguiu. Eu falei, olha como é que as pessoas conseguem, é muito legal. Ele é todo estampado com bolas pretas, azuis e brancas. É muito legal, totalmente metal e água, tá? Então, ela montou, né, esse quarto de hóspedes dessa maneira, tá? E ela está sempre recebendo hóspedes, é muito interessante, porque teve uma época que a irmã foi morar com ela, ficou lá uns 6 meses morando com ela, depois uma prima também ficou lá um tempo, então sempre tem alguém morando lá com ela, é uma casa muito acolhedora, né? Ali na garagem, aquele 527 péssimo, se aquilo ali fosse um quarto, o que você teria sugerido a ela? Se aqui fosse um quarto, eu teria sugerido ela colocar a cama aqui, porque você ia estar com a sua cabeça recebendo o Ti do 9. Lembra que a gente explicou que quando você dorme, você recebe a maior parte do Ti pelo chakra coronário, e que então a cabeceira é o mais importante? Então, se fosse um quarto, eu diria, bota a sua cama aqui para você receber o Ti da estrela da montanha 9, e não use esse quarto para estudar, deixa ele só para dormir e dormir naquela posição. E aqui você vai colocar muito metal, você vai colocar sempre som de metal, vai colocar uma cabaça, vai decorar ele todo com móveis brancos ou cinzas. Se você achar que está muito, não fica sem graça uma decoração toda branca e cinza, você pode encher de almofada dourada e prateada, de cetim, de seda que brilha, né? Você pode botar vários tons de tecido dourado, prateado, pode botar uma mesinha redonda de metal, você pode botar uma mandala que tem formato redondo e dourado também, né? Então você traz as cores no dourado e no prateado, e nos, por exemplo, diferentes tons de cinza, né? Então eu decoraria esse quarto todo, se fosse um quarto, eu decoraria ele todo em tons de metal, e tendo esse cantinho aqui, que eu sei que é montanha 9. As almofadas da cama pode ser igual ao daqui, no apartamento, tudo redonda. Isso. Porque aí, sendo um quarto, né? Um quarto que precisa de metal, você pode fazer almofadas redondas do tecido brilhante, né? Cetim, seda, né? Paetês, né? Aquele tecido de paetês, né? Trabalhando com o dourado e com o prateado. Você pode botar um quadro que tenha um quadro com uma moldura redonda, metálica, né? Aí a gente vai trabalhando uma mesinha cinza ou prateada, redonda. Aí você vai fazendo a decoração nos tons de metal. Seria isso que eu faria. Eu esqueci de falar que o minguá dela é 8, tá? Então, ela está dormindo no próprio minguá, que não seria o melhor, porque eu falei que às vezes a pessoa dormindo no próprio minguá pode trazer uma certa estagnação, mas nesse caso, como a casa é muito aberta, muito yang, muito dinâmica, não teve esse efeito, tá? Porque se fosse uma casa fechadinha, muito yin, talvez isso trouxesse estagnação.
mas dá para ver que é uma casa aberta, né? Uma casa muito young. E ela não para quieta. Então, a natureza dela, eu acho que ela viaja umas 10 vezes por ano. Cada hora ela está num lugar assim a trabalho, vai dar uma palestra, vai participar do congresso, vai, né? Então, ela não para quieta. Então, na verdade, no caso dela, é até bom dar uma estabilizada, porque né, ela tem essa coisa na personalidade dela de muito inquieta, de estar sempre viajando. Então, no caso dela, não gerou estagnação. Tá? E ela adora o quarto, porque é o cantinho dela, né? Então ela viaja, aí quando ela chega em casa, ela volta pro ninho dela, né? Uma sensação boa. Aí acaba que o quarto dela, sendo o trigrama dela, então ela ainda se sente mais acolhida. Então ela volta de viagem e, nossa, adora ficar no quarto. Então às vezes ela diz, não, às vezes eu trabalho, se eu preciso escrever alguma coisa, eu levo o laptop pra cama e fico trabalhando na cama. Que acaba sendo bom também porque tem a estrela da face 8, né? Então quando ela está aqui no quarto, ela está recebendo esse tio da prosperidade no quarto. Tá? Então foi assim uma história com um final feliz, né? Então isso também eu acho que é uma lição para a gente não se impressionar demais com o histórico. Porque às vezes a gente fica muito traumatizado com o histórico do imóvel, né? E às vezes o histórico ruim só quer dizer que a pessoa não soube aproveitar o que a casa tinha de bom. É verdade, já deu para perceber isso, né? Gente, olha, foi um prazer conhecer todas vocês. Vamos nos ver de novo, né? Agora, 25 e 26. E... Sim, deixa eu...